Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo literatura e esperança. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, nós temos o professor de literatura do Colégio Cepam, Diego Gomes do Vale. Professor, no bloco anterior, o senhor falou de dois livros muito singulares que realmente trazem uma mensagem de esperança, como Pinóquio e o livro dos sonetos de Vinícius de Moraes. E agora, na sua mão, que obra o senhor tem? Eu tenho o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Né? E daí a pessoa certamente ouviu agora morte, mas como é que esperança e morte ali no título, né, professor Diego? Esse livro aqui é impressionante, Ney, porque você tem, eu fiz essa contagem matematicamente quando eu trabalhei com os meus alunos, você tem 80% de morte aqui e você tem 20% de vida. E estes 20% de vida nessa obra aqui são absolutamente esperançosos. É, assim, emocionante acompanhar o destino, a caminhada, a trajetória desse personagem principal. E se você me permite ler um trecho aqui, só para os nossos telespectadores, né, terem noção do que eu estou dizendo. É num dos momentos finais, tá? Eu não vou entregar o final, mas é um dos momentos mais radiantes aqui, em que um dos personagens é perguntado a respeito do sentido da vida, por que vale a pena estar vivo e permanecer vivo. E é nesse sentido que eu considero essa obra absolutamente esperançosa. Severino retirante deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é, esta que vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu e com sua presença viva. E aí continua, porque nasce uma criança nesse momento. Nesse lugar absolutamente repleto de morte por todos os lados, em que não tem emprego para quase nada, mas se for para envolver a dinâmica da morte, né, como coveiro, aí tem emprego, porque aqui morte não falta. E daí nasce uma criança e com ela nasce também a esperança da vida e da permanência dela. Então, fica aqui a minha recomendação, né? 20% de vida nessa obra aqui são absolutamente radiantes, justamente porque surgem no meio destes 80%, né, de problemática e trágica morte. O autor da obra? João Cabral de Melo Neto, né, absolutamente importante e assim, com um rigor formal muito grande, né? A próxima obra, professor? Próxima obra, eu já citei da outra vez, com licença, vou deixar aqui, o Rinoceronte, né, do Ionesco. Considero essa obra também, Ney, esperançosa, né? Eu lembro que você até, tanto aqui quanto lá na rádio, comentou também, né, se interessou pela obra. Ela é esperançosa justamente porque tem um contexto em que todo mundo se torna rinoceronte, e isso tudo é um símbolo para um estado de coisas em que as pessoas que nos rodeiam estão se barbarizando, estão se embrutecendo. O rinoceronte é um animal muito bruto, é muito violento, né? Naturalmente violento. E essa é a metáfora. E quando sobra somente um ser humano, como é difícil manter a humanidade se você está rodeado de rinocerontes. O fato é que, eu não vou entregar o final, né, mas esta obra traz uma esperança absolutamente idealista e fundamental de que, se só restar um ser humano num estado de coisas barbarizante, embrutecedor, este ser humano é capaz de repovoar a Terra com sua humanidade. Eu considero isso, se existe coisa mais esperançosa do que isso, eu não conheço. Né? Realmente é uma mensagem muito forte. E qual o próximo livro? O próximo livro, inclusive, eu leria em conjunto, né? Citei da outra vez também, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É uma obra absolutamente fundamental. Eu leio como literatura porque sou leigo na área de psicologia. Essa é uma obra que pertence à especialidade da psicologia, mas que tem a primeira parte essencialmente literária, em que a narração que o Viktor Frankl faz dos momentos em que ele passou em alguns campos de Auschwitz, na época do nazismo. Né? As duas obras, inclusive, têm uma relação neste ponto. O Viktor Frankl sai de lá porque consegue permanecer com um sentido existencial. Especialmente a primeira parte, em que essa narração é muito doída, é muito crua, ele semeia, né, melhor dizendo, vários momentos em que o sentido existencial continuou resguardado dentro dele e isso o manteve vivo. Ou seja, se é possível fazer isso, e o personagem principal do Rinoceronte também faz, isso está exemplificado na vida do Viktor Frankl. É muito interessante citar essas duas obras nesse momento que nós estamos vivendo, onde ao redor do mundo, alguns anos atrás, em vários países, nós tivemos como eu posso dizer, retomada do poder pela extrema-direita. E é sempre bom lembrar que tanto o fascismo quanto o nazismo, uma derivação do fascismo, são regimes de extrema-direita. E por conta disso,
nós tivemos o Holocausto, com 6 milhões de mortes nos campos de concentração, e também a Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos. Embora a extrema-esquerda não seja santa, é só ver o que aconteceu na China, com 70 milhões de mortos durante o regime de Mao Tse-tung. Mas o fato é que nesses regimes totalitários, onde tudo se embrutece, nós temos sim rinocerontes, e lembrar desse episódio e da obra de Viktor Frankl acaba sendo muito interessante como uma mensagem de superação dessa mensagem negativa e pesada que infelizmente o mundo vem recebendo nesses últimos tempos, principalmente através da produção de notícias falsas. Professor, e a outra obra qual é? A outra obra, na verdade, é uma coletânea, mas eu separaria, é uma coletânea chamada O Eu Profundo e os Outros Eus, do Fernando Pessoa, mas que eu seleciono desta obra, que é um compilado, na verdade, uma obra que é vendida em separado, normalmente, que se chama Mensagem, do Fernando Pessoa. É uma obra, sobretudo, muito bela. Tem um conteúdo que é esotérico, hermético, e que os especialistas ainda estão avançando nos estudos. É uma obra, então, que para o leitor leigo se apresenta de determinada forma, e é esta forma que me interessa enquanto recomendação para os nossos telespectadores, porque é uma forma, sobretudo, muito bela. Então, existem frases que estão lá e que nós nem sabemos que vêm de lá, para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, quando você diz assim: tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Essa é uma frase que está no Mensagem do Fernando Pessoa e pouca gente sabe que vem dessa obra. É uma obra que tenta recontar a história de Portugal, porque Fernando Pessoa tenta ser o Supra Camões, olha que ousadia, ele tenta ser o Super Camões, e não é pouca coisa, hein? Não. A gente está falando do maior em língua portuguesa, né? E para isso ele reconta a história de Portugal no livro Mensagem, um livro muito breve, mas absolutamente esperançoso nesse sentido, porque aponta, inclusive, com um conteúdo profético, messiânico, para um quinto império, segundo o qual, segundo essa visão, Portugal voltaria a ser a nação mais importante da Terra, nessa visão pessoana que ainda não chegou, mas que vale por esse conteúdo utópico que eu fiz menção no início da nossa fala aqui, da nossa conversa. Eu acho que Fernando Pessoa não contava com Salazar, né? E, infelizmente, Salazar acabou prejudicando a história de Portugal gravemente, né? Portugal chegou a ter 40% de analfabetos por conta do regime salazarista, que era um regime fascista, né? Então, agora não, agora Portugal vive um outro momento, né, muito mais interessante do que aquele que já viveu. Professor, então Fernando Pessoa é um indicado para quem deseja alimentar a própria esperança? Certo, Fernando Pessoa, Ney, preciso dizer isso com clareza, porque o Fernando Pessoa é aquele sujeito que criou vários heterônimos, mais de 70 inclusive. Heterônimos são outros eus, então ele assinava com outros nomes, fazia até o horóscopo dos seus outros eus, e alguns desses heterônimos são muito pessimistas, a ponto de eu não recomendar de jeito nenhum, para os meus alunos adolescentes, por exemplo, não recomendo certos heterônimos do Fernando Pessoa. Mas este Fernando Pessoa, que é ele mesmo, o ortônimo nesse caso, que escreveu Mensagem, esse eu recomendo especialmente no livro Mensagem. Então, é preciso ler com cuidado Fernando Pessoa. E isso eu digo com clareza. O Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, ele vai dizer: olha, determinados livros são como entregar para uma criança uma espada. É de fato temerário, muitas vezes, A gente tem que, de fato, ter uma certa mediação para algumas obras. Professor Diego Gomes do Vale, professor de literatura do Colégio CEPAM de Ponta Grossa, obrigado pela sua presença hoje aqui na TV Educativa. Eu que agradeço, Ney, é sempre um prazer, sempre estou à disposição para você aqui e para todo mundo da TV Educativa também. Um forte abraço para todo mundo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.